E aí, pessoal? Suave? Para quem não me conhece, está me vendo agora, meu nome é Marco, e aqui eu tenho comigo Marcelo Holandim, também conhecido aí como Holandim mesmo, né? A gente facilita, talvez facilite, né? Talvez, vamos pensar que seja com essa intenção. Pode ser. Vamos lá. Pessoal, o tema do vídeo de hoje é nada mais, nada menos, você já deve estar vendo aí na legenda do vídeo, é sobre o ranking dos vereadores. Inclusive vai ter uma surpresa aqui, que aguarda para ver no final, beleza? Vamos lá. Antes de começar, a gente precisa saber. Pô, tá, o Transparece 019 tá aí, mas por que esse ranking? Ô, Landinho, fala pra mim. Por que o ranking? Sim, sempre a gente tem que responder esses porquês, né? A gente gosta de compreender como as coisas acontecem, porque elas são feitas. E esse ranking ele surge com a intenção de quê? Pô, eu estou interessado em saber como que está caminhando a Câmara dos Vereadores, só que de repente eu trabalho o dia todo, chego em casa eu tenho que estudar, eu não consigo acompanhar as sessões da Câmara. Então que a gente fez esse filtro, né? Esse homem aqui, pensa num homem que é o rei das planilhas, ele conseguiu filtrar muita informação mesmo, e a gente transformou isso num ranking. E aí particularmente foi muito prazeroso de fazer, porque a gente viu um número de... Enfim, ele vai dizer agora nos próximos o que pesou, o que foi avaliado, né? Então conta pra gente, Marco, quais são os itens e os pesos que eles têm? Ó, é o seguinte, a gente fez uma análise de acordo com um levantamento que a gente teve na parte de proposituras que foram feitas. Então o primeiro item é proposituras. O que envolve proposituras? Envolve indicação, envolve moção, envolve requerimentos e envolve projetos. Projetos, projeto de lei orgânica, projeto de emenda sobre lei complementar e por aí vai. E, então tem o peso das proposituras, que foi avaliado. Tem o peso das despesas. As despesas também foram avaliadas. Essas despesas estão divididas entre selos, fotocópias. Exato, telefone. Teve gente que gastou pra caramba com telefone, que, sei lá, um plano valeria mais a pena. Com viagens, até que foi pouco, e até com material de informática que o seu gabinete precisa. Então a gente avaliou proposituras, despesas de gabinete e a importância da presença nas sessões ordinárias. É até engraçado falar o nome, mas é a presença nessas sessões ordinárias. E para você ter uma noção de como a gente chegou nesses números, é isso mesmo que eu tenho que falar, né? Porque não é só falar desses índices, tem que falar como que a gente chegou, como que é o mínimo para o cara atender nesses itens aí. Ó, pega a minha tela aqui. Eu fui simplesmente no site da Câmara, fui em proposituras, eu consegui fazer um levantamento, um filtro aqui deles, que já gera para mim um arquivo em Excel, onde eu peguei um período de 2013 a 2020 e analisei como que foram as proposituras, porque foi possível exportar no Excel. Então, vem lá, ano inicial 2013, data... Opa, esse aqui é do inicial. Aí eu quero falar, não, eu quero intervalo, de 2013 a 2020. Aí ele pesquisa aqui, tem como eu filtrar a autoria por vereador, tal, tudo mais. E aí, depois que ele faz essa pesquisa... Tá um pouco lento aqui o computador. Ele vai gerar uma tabela. Ó, tá vendo aqui? Aí tem essa opção de exportar. Você consegue exportar esse ponto .csv, que é nada mais nada menos um arquivo em Excel, que depois consegue fazer filtrar, você brinca, você se diverte aqui com as informações. E eu fiz isso, que aqui tem as proposituras, né? E eu fiz a análise de cada uma delas, quantas que foram apresentadas, se estava batendo inclusive com as proposituras que você encontra por índice cronológico, você consegue fazer essa comparação. E aí eu fiz uma memória de cálculo, onde eu analisei 2013 a 2020, quanto que teve indicação, moção, projetos, requerimento, em 8 anos, em 4 anos, em 3 anos, e desconsiderando 2020 porque foi um ano atípico. Então tiramos ele da jogada em alguns casos aqui nessa análise.
E a gente chegou também com as despesas. Foi feito um trabalho aqui, ó, grande. Quanto que foi de selo, informática, fotocópia, telefone fixo, viagem de cada um desses vereadores, que foi feito toda a somatória aqui deles, pelos períodos. Desconsiderei 2020, porque foi atípico, como eu disse. E, mas onde você encontrou essa informação da despesa do gabinete? Também foi no site da Câmara. Você vem aqui, ó, transparência, portal da transparência. Vem aqui em prestação de contas. E aí, olha só a sacanagem, a gente já está no final de janeiro e não foi apresentada a despesa de gabinete de dezembro de 2020, estou aguardando. Então, ó, exercício 2020, você vem aqui, quero ver os meses, está lá, de 1º a novembro. E aí você pode baixar esse arquivo e analisar ele, como que ele vem. Se quiser que eu abra um aqui, deixa eu ver se dá tempo. Ó, PDFzinho bonito. Ai meu Deus do céu, será que ele vai ter que salvar? Salvou na máquina. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que ele aparece. E é um PDF, então deu um certo trabalho aí, hein? Então, ó, tem 25 páginas, tá carregando aqui. Se alguém de informática tá vendo aí e quiser disponibilizar um notebook top, eu agradeço. Lembrando que é pro Transparece. Transparece, gente. Olha, relatório de despesa por gabinete, janeiro 2020. Aí você vem aqui e tal, ó, tem um resumo. Aí você vai ver, ó, vou pegar exemplo, o Joey. R$ 863 em escritório, 235 em telefone. No mês ele foi o que mais gastou, com R$ 1.212. É isso. E a gente chegou nos parâmetros também sobre a média de qual que seria, comparando todos eles. E a gente fez uma análise da gestão aí deles, como que a gente chegou nos mínimos. E tanto para projeto de lei quanto para despesa, a gente foi bem generoso, cara. Tanto para mês quanto para propositura quanto para despesa. A despesa a gente chegou numa média e ainda acrescentou o quê? 25%. 25%. Então, tipo, uma margem excelente. Era excelente. Era R$100. Pô, a gente considerou 125 o teto ali, né? Aí, beleza, se você não gastou nada, você atingiu nota top. Quanto mais você foi se aproximando desse 125, mais você vai zerando desse máximo permitido. E a propositura já é o contrário. Quanto menos se apresenta comparado à propositura, é pior. Quanto mais próximo, melhor, porque vai ter o peso de cada um deles ali. Sim. O que a gente ia ver também? Se é possível esse mínimo, né? É possível atingir esse mínimo? É possível. A gente monitorou muito, né, a média global deles e a gente viu que era um negócio que era atingível, que eles conseguiriam acessar. Até a média mensal é muito pequena. Por exemplo, o projeto de lei, eles teriam que apresentar um por mês. Nós já temos casos aqui de vereadores dessa legislatura atual que em 26 dias já apresentaram 5, 6 projetos de lei. Então, você percebe que é uma coisa completamente factível, né? Assim como as indicações também, que a indicação pode ser uma lombada, pode ser uma poda de árvore. Enfim, são coisas pequenas e a cidade tem muita demanda dessas coisas. A gente não vive numa cidade maravilhosa que não tem nada o que fazer, né? Então, é completamente possível que eles atinjam todos os objetivos e até com certa tranquilidade. Exato. E a gente tem exemplos aqui da legislatura anterior, né? Quem que conseguiu atingir essas marcas, né, do mínimo que a gente considerou. E se a gente for parar para analisar, indicação por mês. A gente tá falando que indicação no mínimo 18, moção no mínimo 4, requerimento no mínimo 5, projeto no mínimo 1. Isso no mês. Mas se na análise anual ele já atingiu o que seria no ano, tipo, não, mas é que no mês 3 ele fez muito mais do que o mês 2, mês 1, então ele compensou aquela margem que ficou de folga. Então no final do ano tem uma análise muito mais completa desse assunto. Porque no ano seria no mínimo 216 indicações,
Nesse momento o Joey já chegou em 137, se não me A engano. gente já tá num número bem expressivo para 26 dias. Mas é que tá também, porque se a gente for parar para analisar, a indicação a gente, munícipe, consegue fazer para a prefeitura. Então ela tem um peso muito menor comparado a um projeto de lei, porque um projeto de lei, o que a gente precisaria? A gente, como população, como eleitorado, a gente já pode até chegar a fazer um, só que a gente precisa de, no mínimo, 5% da assinatura do eleitorado de Santa Bárbara. Então isso já vai demandar um trabalho muito maior. Enquanto o vereador ele já tem tudo na mão, né? Exato. É só ele confeccionar essa lei junto com a sua assessoria, encaminhar às comissões da Câmara e, se for tudo aprovado, depois levar a plenário, que é uma situação muito mais simples do que nós municípios temos, né? Que o caso do requerimento, que também são informações que geralmente eles pedem à prefeitura, às secretarias, e são coisas exclusivas dos vereadores, né? A gente teria que, no caso, chegar até um deles e indicar para eles que eles fizessem esse requerimento, mas nós, enquanto população, não podemos fazer. O que a gente pode fazer, que é similar a isso, é fazer uma reclamação. Pô, como que tá a documentação lá do Parque Eldorado? Que foi um que a gente fez, a gente vai comentar num outro vídeo, e a gente teve uma resposta. Porque a gente falou, tá, mas e aí? Mas não é da mesma forma que um vereador articula isso, entendeu? Esse é o ponto. Enquanto o projeto, que nem você comentou, distante de nós. Mas a gente analisou, pô, se no mês é isso, e em um ano é aquela quantidade, em 3 anos é 648 indicação, 144 moção, 180 requerimento e 36 projetos. Isso tudo a gente está falando por vereador. E aí, teve na legislatura anterior, de 2017 a 2020, só que a gente analisou somente 3 anos, 2017, 2018, 2019, porque 2020 foi atípico, que nem a gente comentou. Teve 2 vereadores que atingiram os 4 itens. A média global, né? A média global ali, eles atingiram fácil, que foi o Jesus Vendedor, a carinha dele aqui, e o Joey Fornazari, a carinha dele também aqui. No entanto, na hora que a gente estava fazendo a análise, nós vimos que eles são os que têm a despesa maior. E também isso é um outro assunto aí que a gente percebeu, que a gente vai avaliar com calma, porque inclusive protocolos que nós mesmos conseguimos fazer, tem uma despesa lá de um selo que é R$14, complicado. É assunto para outro vídeo. Para outro vídeo. Grave, mas para outro vídeo. Grave, mas para outro vídeo. E, da mesma forma do mínimo aqui, a gente foi avaliar e o mínimo de despesa por vereador. Eles atingiram o que seria o mínimo? Olha, se eu for contar aqui, ó, Alex Baker atingiu, o Celso da Bicicletaria, o Edmilson, o Felipe Sanches, Gustavo Bagnoli, o Joel do Gás, o Marcos Rosado. Inclusive o Marcos Rosado a gente considerou uns índices de 2017, mas boa parte não era ele que estava lá na legislação. Era o Antônio da Loja, que faleceu no caso, faleceu, né? E ele, como suplente, assumiu a vaga. Exato. E aí, só que tem um detalhe também disso aqui, né, gente? Não quer dizer que o cara economizou, que houve um desempenho bom dos projetos. Inclusive, com essa análise, a gente consegue ver quanto que custa para esse vereador desenvolver um projeto. É literalmente o custo-benefício desse vereador para a Câmara de Santa Bárbara. Exato. A gente acumula todas essas despesas e divide pelo número de projetos apresentados para a gente chegar aí nesse cálculo. É isso. E se for para analisar qual foi o peso, qual foi o critério que a gente utilizou, a gente viu que indicação e moção, a gente, do 100% que vale proposituras, deixou que 10% representa indicação, 10% representa moção, 30% representa requerimento e os outros 50% os projetos. Isso na barrona de 100%, certo? Das proposituras. Aí, as despesas. As despesas daqueles 100% ali, a gente tira uma média daqueles que conseguiram atingir, quanto que eles conseguiram economizar do que era o mínimo ali para eles. Só que a gente está considerando esse mínimo
Porque não é explícito para nós, munícipes, qual que é o teto de gasto desse daí. Qual que é o teto de gasto para selo? Qual que é o teto de gasto para informática? E se existe um teto de gasto também, né? Porque a gente não sabe se existe um teto. Por isso que a gente adotou esse método. Agora, se você sabe, se existe, onde está essa informação, por favor, nos informa. Só pra gente fazer um negócio mais justo aqui. E ó, top! Beleza? É isso. E a gente considerou a média de como está a análise dessas despesas comparado ao teto ali que a gente atribuiu. Então, beleza. Então, desse 100% de despesa, tem o critério ali da média de quanto que atingiu. E tem as presenças. As presenças a gente considerou também um peso que é da presença na sessão. Aí se eu for considerar propositura, despesa e presença, nós vimos que propositura tem um peso muito importante para o município. Porque o vereador está legislando, ele está fiscalizando com os requerimentos, ele está fazendo o trabalho dele de algum jeito. E aí, isso aqui a gente considerou com um peso de 60% da nota. As despesas, a gente viu que ela tem um reflexo também, porque, é chato. A gente vê que o vereador está tendo despesa que é de imposto que a gente paga. Exatamente. A gente está ali pagando ele e ele tem que corresponder a isso. E ele tem que fiscalizar não só o executivo, quando o nosso dinheiro também está investido na Câmara. É tão importante quanto o da Prefeitura. Exato. Então, por isso a gente adotou um critério aqui de 2,5%. Não, 2,5% não, 2,5%, que seria 25% da nota. Então, 60%, 25%. Então, a presença na sessão ordinária, nós consideramos 15%, que é a nota de 1,5%. Vai aparecer a fórmula aqui para você, de como ficou essa média final aí, certo? Ok? Tá enxergando legal? E aí, diante dessas considerações, a gente vai ter uma análise final. A presença a gente deixou 1,5%, porque tem caso que, é justificável a ausência. No ano passado, Cadu Garçom se ausentou de uma das sessões porque ele apresentou Covid, não tem muito o que fazer, ok? Mas vamos lá. Diante dessas notas, diante desses cenários, a gente fez uma análise de como foi o desempenho desses vereadores 2017 a 2020. Vocês estão preparados para ver essa tabela? Vocês estão ansiosos que nem eu? Você tá? Ficamos ansiosos. Imaginem como a gente ficou ansioso fazendo esses trabalhos. E para postar esse vídeo, a ansiedade é a mesma, podem acreditar nisso. E foi muito legal mesmo de fazer, muito satisfatório. E isso consegue dar uma margem para a gente agora, dar um parâmetro, né? Porque tudo foi baseado nos próprios vereadores, nos próprios gastos deles anteriormente. E aí a gente deu esse aumento de 25% justamente porque são novos tempos e os valores aumentam. O selo aumenta, a fotocópia aumenta. Então, essa é uma correção também. Agora, o número de proposituras, isso aí é uma coisa que se mantém linear, porque a cidade ela se mantém em desenvolvimento e ela vai continuar precisando sempre de melhorias. Até as que a gente indicou nos requerimentos que a gente fez lá no site da Prefeitura, depois a gente vai falar um outro vídeo sobre isso. Então, a gente percebe que tem muita coisa para fazer, muita coisa para evoluir e que por isso são completamente reais os parâmetros que foram colocados. E querendo ou não, com esse desempenho que a gente vai analisar, a gente vê que tem algumas decisões que são coerentes e algumas decisões que são incoerentes. Mas aí a conclusão é sua com a nota que você vai ver, certo? Sim. Importante falar também que, de repente a pessoa pode falar, mas o projeto de lei de fulano não é tão relevante quanto o de ciclano. Mas a gente não vai avaliar, não vamos ter esse critério de qualidade do projeto de lei. A gente vai trabalhar com números, porque essa análise é uma coisa muito mais técnica. De repente a gente vai chegar a um projeto que a gente não tem uma capacidade técnica para opinar sobre ele. Então a gente fala do que a gente tem capacidade. E não só isso, porque às vezes tem um viés ideológico que não é o que o Transparece está querendo trazer aqui. A gente não está querendo falar, não, teria que ter sido nesse teor. Porque por mais que tenham visões distintas de ideais,
Minha linha é conservadora, liberal, socialista, esquerda, direita, não sei como você define isso. Mas às vezes os fins são os mesmos. Mas os meios são diferentes. E às vezes esse meio que é diferente pode ser que não seja agradável para mim. E eu considero que não, isso aqui deveria ter sido contra. Eu falo, pô, não é bem assim. Mas enfim, não é esse o ponto que a gente quer chegar. A gente sabe que pode ser que aconteça estão avaliando. Deixa eu apresentar pelo menos essas indicações aqui para ter um parâmetro. Mas no final do ano, aguardem, vai ter uma surpresa sobre esse assunto aí, beleza? E lembrando que vocês também podem acessar, como nos vídeos anteriores aí o Marcos já ensinou também, o portal lá da Câmara Municipal e ver leis, decretos, requisições, moções, enfim, vocês podem ver tudo e aí vocês sim fazerem uma avaliação criteriosa, pessoal, né? E depois, no final da legislatura, numa possível reeleição, ver quem merece ou não e se merece uma renovação também. É isso. E se você tem alguma sugestão também do que acrescentar no ranking nosso, um critério que você fala, não, acho que você tem que rever esse item do ranking aí. Não, conversa com a gente, manda e-mail pra gente, ou chama no direct do Instagram, do Facebook, ou comenta aqui no YouTube mesmo sobre esse assunto. O canal é de vocês e pra vocês. A gente só quer ser um instrumento, né, de informação. Então, tudo que vocês têm de dúvida, o que vocês têm de sugestões são muito importantes para a do canal. Na gestão de 2017 Olha até só, 2018, esse ranking, gente. tivemos que os 3 primeiros são Joy Fornazari com a média final de 7,97, Joel do Gás, o atual presidente da Câmara, com 7,77, e Jesus Vendedor com 7,50. Se for analisar, os dois que concorreram, A mesa diretora estão entre os 3 primeiros. eles desempenharam bem, por mais que teve, que nem o Jô e o Jesus teve despesas altas, eles foram que, longe. Já fica até a sugestão a partir disso, se vocês diminuírem os custos, os gastos aí do gabinete, a nota vai aumentar muito. Exato. É uma pena a gente ver como Marcos Rosado, Perecim, Paulo Monaro, alguns caras não puderam se reeleger, mas também isso não significa que, nossa, perdemos essas pessoas. Porque, por exemplo, nesse ranking aqui, tá vendo o Edivaldo Meira Batoré? Ele tá lá no final, certo? Mas, ele... Não tô apoiando o candidato nem partido, pelo amor de Deus. Mas ele cutucou uma ferida na Câmara que é importante para o município, que era aquela construção de comissão para o SAMU, para fiscalizar o SAMU. E até hoje, a gente não tem nenhum andamento de como ficou aquilo. Por isso que eu acho que seria importante, se tem algum vereador atual vendo isso e, sei lá, ver aquela comissão lá do SAMU, já abraça, bota aqui embaixo do braço, vão para cima. Porque tá na proposta de governo do Rafael Pelvezan, essa implantação aí do SAMU, e a gente vai cobrar. Então faz aí, já vai para cima, certo? Lembrando que agora a gente está direcionado à Câmara Municipal, mas vai chegar o período do Executivo também ser avaliado pela gente. Mas é isso, esse é o ranking. O Dr. José, que se candidatou, estava em 7º. Felipe Sanches, que é o atual vice-prefeito, em 12º, Cadu Garçom, 18º, mas tem algumas coisas aí que acontecem que é porque também tá com presidência da Câmara, então não houve aquele desempenho, sabe? Mas, resumidamente, é isso que a gente tem para falar para vocês. Esse é o ranking. Vou deixar a imagem aí depois para vocês compartilhar, mandar para os outros e discutir sobre isso. Quer dizer que isso aqui é uma verdade absoluta? Não, mas é a metodologia que a gente tem para ver a performance e o desempenho deles na Câmara. É isso, certo? Tem alguma coisa que você queira comentar? Eu espero que o pessoal goste, né? Que eles curtam também, como você falou, que eles compartilhem. Não esquecendo de dar as sugestões pra gente. Acompanhe também as sessões da Câmara, todas as terças-feiras, às 14h30 da tarde, tem no Facebook, tem no YouTube.
tem na Santa Bárbara FM 95,9 também. Exato. Enfim, quanto mais você ficar informado, menos a gente vai ser passado para trás. Lembrando que a política federal, ela está mais saltando aos nossos olhos, né? Porque os meios de imprensa, os meios de comunicação divulgam muito mais ela. Só que a política municipal é fundamental para a vida da gente, porque nós estamos mais próximos, são os candidatos, são os políticos que a gente tem o contato, que a gente pode ir no gabinete deles hoje e de repente sugerir alguma coisa para ele levar um deputado, para que esse deputado leve até Brasília. Então é fundamental que o seu vereador trabalhe para a cidade, né, trabalhe em prol da cidade, que você cobre ele também. Bom, gente, é isso. O vídeo ficou extenso, até peço desculpa aí, que ele teve foi uma pegada meio maçante, a parte técnica, entender, compreender esses assuntos aqui, propositura, despesa, enfim, é isso. Então, se ficou alguma dúvida, comenta. Se quiser falar, ó, cheguei até aqui, hashtag cheguei até o final, comenta aí, hashtag cheguei até o final, que eu já fico, ó, felizão de ver isso, tá bom? Então é isso, se inscreve no nosso canal, compartilha aí com as pessoas, comenta de novo, que nem eu falei, porque eu sempre esqueço de falar para comentar, mas comenta. E é isso. Mais alguma coisa? Não? É isso. E obrigado aí por vocês estarem com a gente. Falou, galera. Vamos buscar aí um município melhor para nós. Beleza? Tchau, tchau.